A ansiedade é um sentimento comum na vida de muitas pessoas, mas que pode se tornar um problema quando interfere na rotina e na saúde do mesmo. Então, o cristão, como qualquer ser humano, também pode sofrer de ansiedade e enfrentar dificuldades para lidar com ela durante a sua vida. Eu quero abordar com vocês aqui algumas questões sobre essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade é algo comum, o cristão não está isento de tê-la ou de sofrer as consequências dela. Então, a ansiedade é uma reação natural do organismo diante de situações de perigo, incertezas ou até mesmo estresse. Então ela age nos preparando para enfrentar ou fugir dessas situações, ativando o sistema nervoso, onde é liberado hormônios como adrenalina e cortisol. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, frequente, desproporcional aos fatos que você está vivendo, ela pode causar sintomas físicos e psicológicos. E esses sintomas podem prejudicar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Então, a ansiedade ela tem que estar sobre o controle. Então, vamos lá. Alguns sintomas que podem ocasionar ansiedade em excesso são taquicardia, falta de ar, tremores, suor, dor no peito, náuseas, insônia, irritabilidade, medo, preocupação, insegurança, dificuldade de concentração, pensamentos negativos e entre outros que são sintomas. Então esses sintomas podem variar dependendo do grau, do tipo de ansiedade que a pessoa apresenta. Agora, existem diversos tipos de transtorno da ansiedade. E esses transtornos, às vezes, é perceptível e às vezes outros não são detectados. Somente um profissional para poder entender. Então, o transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, no caso também tem as fobias, o transtorno de obsessivo, o transtorno de estresse pós-traumático, entre outros que são transtornos que podem ter uma característica que requer um tratamento específico. Então, esse diagnóstico ele deve ser feito por profissionais de saúde mental, como psicólogo e psiquiatras. Então, é bom deixar claro que essa avaliação deve ser feita por esses profissionais, eles é que estudaram para isso. Então, o cristão que sofre de ansiedade pode se sentir culpado, envergonhado ou fraco na fé por não conseguir confiar em Deus e controlar a ansiedade, ou seja, e também os seus sentimentos, No entanto, é importante deixar claro que a ansiedade ela não é uma falta de espiritualidade, entendeu? A ansiedade não é uma falta de espiritualidade, mas sim uma condição que afeta a saúde mental e que precisa ser tratada com seriedade, respeito, que não pode faltar de forma nenhuma. Então, veja só, a ansiedade, ela diminui o valor ou o amor de Deus para você, ou seja, não tem como, o amor de Deus por você vai continuar da mesma forma, Deus vai continuar amando você. Então a fé que você tem pode ser uma fonte de apoio, de esperança. Então, para o cristão que enfrenta a ansiedade, a questão da oração é importante demais, é uma terapia muito grande, a leitura da Bíblia, ou seja, uma vida de devoção. Então, participar dos trabalhos, da comunhão com os irmãos, conversar, estar sempre junto, isso pode ajudar você a fortalecer sua confiança em Deus e encontrar um propósito na vida, porque às vezes algumas pessoas que têm uma ansiedade, às vezes quando ela encontra um propósito, ela muda. Então veja só, então você pode
encontrar um propósito na sua vida e a ansiedade pode fazer parte do seu passado. Então, procure alguém que possa te dar uma condição de tratamento adequado. A ansiedade na vida do cristão pode ser trabalhada com algumas abordagens importantes, né? Agora, o que pode ser considerado também, que às vezes é o sistema biológico, psicológico, social, espiritual da pessoa, tá? E o tratamento, às vezes, envolve o uso de medicamento prescrito pelo psicoterapeuta, ou pode ser um psicólogo capacitado, mas só que ele tem que ser sensível à fé do paciente. Então, uma coisa que ajuda muito também é a questão do acompanhamento pastoral. O líder religioso, o líder espiritual, ele deve também oferecer a essas pessoas uma orientação, um acolhimento, tá? Porque quando o cristão sofre de ansiedade, ele precisa ser amparado e não desamparado. Então ele pode encontrar ajuda em Deus e nas pessoas que o amam, e no caso o pastor, a liderança, as pessoas que estão mais próximas, familiares, porque são desafios que ele vai ter que superar, mas quando ele vai superando esses desafios, ele começa a ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de realização. Então proporcione para essas pessoas que têm ansiedade esse lugar de conforto, esse lugar de segurança. Mostre a eles o quanto Deus os ama, que a ansiedade não é pecado, ansiedade não você não pode ficar se sentindo culpado porque você sofre de ansiedade, tá? Isso pode ser simplesmente seu organismo, mas aí, às vezes, se tiver em excesso, você precisa procurar ajuda. Deus em Cristo te abençoe. Aqui é o pastor Isaías Meira.